um assunto sério e delicado. Uma mãe entrou em contato com a produção do jornal Atividade para fazer uma denúncia de que seu bebê teria nascido morto em função de um erro médico. Nossa reportagem foi apurar o ocorrido e também ouvir a direção do hospital. Depois de 9 meses de espera, expectativas e planos para a vida de sua família com a chegada de uma criança, Daniela voltou para casa sem sua filha. No dia 8 de janeiro, ela foi internada com contrações. Os trabalhos de parto seguiram normalmente e, por volta de 3 horas da tarde, ela foi encaminhada à sala de cirurgia para um parto normal. O doutor Luiz Fernando, que fez meu parto, ele estourou minha bolsa 1h30 da tarde para fazer meu parto 4 horas da tarde. Aí começou a dar problema. O neném nasceu vivo, eu vi a criança viva, ela deu duas tossidas, aí depois eles levaram para a mesa de emergência. Só que na mesa de emergência não tinha médico nenhum mais para atender. Um dia antes, Daniela havia feito um exame de ultrassonografia, onde foi constatado que tudo estava normal com o bebê. Ela contou que no momento do nascimento de sua filha não havia um pediatra presente. A criança nasceu com uma parada respiratória e, de acordo com ela, não foi socorrida devidamente, por negligência médica. Também pedi para ele ajudar a salvar a criança, ele não levantou nem da cadeira para tentar salvar minha filha. O médico que fez o parto? O médico que fez o parto, nem da cadeira levantou para tentar salvar minha filha. Pedi umas 3 vezes, ele não levantou. Eu que vi, a criança deu 2 tossidas, ele mandou para a mesa de emergência. Aí para depois chamar os pediatras. Até que ele falou, os pediatras tinham que estar aqui. No atestado de óbito foi declarado que a criança nasceu morta. Já no boletim de ocorrência feito pela polícia, o médico disse que a criança nasceu viva e morreu após alguns minutos. O pai, que imediatamente após a morte da sua filha acionou a polícia, ainda está inconformado com a situação. Qual família que não ficaria, né? Indignado com um negócio desse? Porque na hora do parto, o certo era ter um pediatra na sala, ter as enfermeiras como tinha e o doutor. O doutor tinha que ter feito ao menos alguma coisa para tentar salvar a criança, não é deixar ela de lado. Porque ela não estava dando hemorragia, teve que fazer um corte nela para retirar a criança, que era muito grande. Não estava dando hemorragia, não estava com problema nenhum, ele podia ter levantado e tentar fazer alguma coisa. Se fosse uma filha dele, você acha que ele ia ficar sentado ali? Não ia. A minha opinião é essa. Nossa equipe procurou o Hospital São Paulo para obter uma resposta sobre este caso. O médico obstetra, que estava de plantão e realizou o parto de Daniela, deu sua versão dos fatos e, de acordo com ele, em momento algum foram negligentes com a mãe da criança. O trabalho de parto dela evoluiu de acordo, essa criança não apresentou nenhum sofrimento, nenhuma indicação para a gente que esse neném iria nascer mal, iria nascer em más condições. Na hora do parto, o neném nasceu parado, já em parada cardíaca. A gente levou ele para a salinha ao lado, fizemos as primeiras manobras. Chegou o colega intensivista para fazer esse primeiro atendimento junto com a gente. Quando chegou esse colega, eu voltei para atender a paciente e cuidar da sutura, cuidar do sangramento que acontece nesse primeiro momento no pós-parto. Aí, enquanto eu estava fazendo esse primeiro atendimento do recém-nascido, ele não teve uma resposta satisfatória. Agora, eu não sei te dizer como ele evoluiu depois, que não fui eu que fiz esse primeiro atendimento depois. A mãe relatou para a nossa equipe que no momento do parto ela não tinha o acompanhamento de um pediatra. Isso é verdade? Olha, acompanhamento do pediatra, igual a gente já tinha conversado anteriormente, o pediatra, às vezes, num primeiro momento, ele não está no setor no momento que ele faz outro tipo de atendimento dentro do hospital. Mesmo a gente comunicando que está havendo já nascimento, que a gente sempre avisa, vai nascer, às vezes ele está no meio do atendimento, não tem como ele deixar também o que ele está fazendo naquela hora para sair fazer esse atendimento num primeiro momento. Então, quando acontece alguma intercorrência, como foi o caso, a gente presta esse primeiro atendimento e comunica ao intensivista para ele também subir rápido para fazer esse primeiro atendimento com a gente, que foi o que ocorreu. Negligência, em momento nenhum ela ficou sem atendimento. O atendimento dela foi de acordo com todos os protocolos que a gente segue, OMS, Febrasgo, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Toda hora a gente estava lá do lado dela, fazendo a ausculta, fazendo o toque, examinando. E o trabalho de parto dela, ele transcorreu de uma forma normal até o parto. Claro, agora, em momento nenhum antes disso, esse neném entrou em sofrimento, ele deu algum sinal para a gente que ele não ia nascer bem. Agora, infelizmente, em medicina, às vezes a gente lida com a fatalidade também. O coordenador de obstetrícia do Hospital São Paulo também falou com a nossa reportagem. Eu, como coordenador de serviço, eu procuro estar sempre próximo aos meus coordenados
e junto à administração para providenciar toda a infraestrutura necessária que a maternidade precisa para atender bem as suas pacientes. Eu não estive presente no momento do parto. Quem fez o parto foi o Dr. Luiz Fernando. E eu, como inquiridor, como se fosse um perito, apesar da minha parcialidade, né, porque eu trabalho com eles, são meus amigos, o que eu pude observar na entrevista com a paciente, que eu estive com ela depois, na entrevista com a enfermagem, as técnicas, a enfermeira-chefe, avaliando o prontuário da paciente, que é um documento muito importante, eu não consegui detectar nenhuma falha técnica no atendimento. Se hoje fosse eu conduzir o parto dessa moça, provavelmente eu faria da mesma forma, não saberia como fazer diferente para mudar o final desse parto. A gente não deve aprender com os erros em medicina. Em medicina a gente não pode errar. Mas quando acontece uma fatalidade, se é que foi uma fatalidade, né, eu não vejo de outra forma no momento, não tem nenhum dado que me aponte como falha técnica ou como negligência, a gente procura tentar aprimorar para que aquilo não aconteça novamente. O ideal é que tivessem sido feitos exames na hora da morte para detectar os reais problemas, mas isso não aconteceu. Agora, semanas mais tarde, a família pede a exumação do corpo da criança. O caso agora segue nas mãos da Justiça e será investigado pelos delegados da cidade.